Bom, dando prosseguimento à aula desta semana, vamos falar um pouco desses últimos tópicos que envolvem a esfera. Vamos falar da cunha esférica e do fuso esférico. Tá? Aqui ele faz, nessa tela que está aberta aqui, uma ideia do que é um diedro. Tá? Então, o diedro é composto por dois semiplanos que têm mesma origem. E eles vão dividir o espaço em duas regiões. Tá? A região que está interna e a região que está externa a esses planos. Tá? Então, claro que vai ter um ângulo que vai ser formado entre esses diedros, entre as faces desses dois planos que vão formar esse diedro. Para que serve isto? Esse diedro vai servir, tá? Vai servir para, pegando um diedro desses, cortar uma parte da esfera, hipoteticamente. Certo? Formando, então, a cunha, certo? Que é o espaço formado por esse diedro, e vai formar o fuso esférico, que é a casca da cunha. Tá? Eu sempre costumo falar para vocês essa ideia que está aqui no livro de vocês também, que o fuso a cunha esférica é tipo um gomo da laranja. E enquanto que a cunha esférica, na verdade, vai ser a casca da laranja, certo? Então, quando se vai falar da cunha, vai se falar do volume do gomo da laranja, e quando se fala do fuso, está se falando da casca da laranja, certo? É exatamente esse cálculo. E claro que esse tamanho desse gomo, né, para fazer a cunha, vai depender de quem? Do ângulo. Na verdade, é uma proporção, né, relativa ao círculo, à esfera toda. Né? A esfera toda vai ser 360 graus e a cunha vai ser proporcional a 40 graus. Né? Exatamente isso que mostra o exemplo 17. Ó. Se eu quero achar o volume de uma cunha esférica, de raio 3 centímetros, que tem um diedro de ângulo 40 graus. Né? Ó, veja bem o que ele fez aqui. Ó. 360 graus é o volume da esfera inteira. 4π vezes 3 ao cubo sobre 3. E 40 graus é proporcional ao volume da cunha. Né? Multiplicando cruzado, vamos ter 40 vezes 4π vezes 3 ao quadrado, 9 sobre 3. E multiplicando e dividindo ali, né? 40 vezes 36 vai dar 1440π, dividido por 360, o volume da cunha é 4π. Ou seja, faz o volume da esfera proporcional a 360 graus, o volume da cunha proporcional ao ângulo que ele nos der. Neste exemplo, 40 graus. E aí, como toda regra de 3, basta multiplicar cruzado e isolar a variável que procuramos, que nesse exemplo é o volume. Né? No exemplo 18, nós temos uma ideia de como relacionar com o fuso esférico. O fuso esférico, então, é a casca da cunha. Ou seja, a ideia é a mesma. A área da superfície esférica vai ser proporcional a 360 graus, enquanto que a área do fuso vai ser proporcional ao ângulo que ele nos deu. Como esse ângulo está em radiano, né, π quintos de radiano, nós usamos o ângulo em radianos para a volta inteira. Né? Então, 2π é a área da superfície esférica, né? E π quintos é a área do fuso que a gente tem que calcular. Tá? Olha a resolução. Tá? Então, 2π lembram que a área da esfera é 4πr ao quadrado, né? E o raio ele diz ali que é 10, então 4 vezes π vezes 10 ao quadrado. Tá? E multiplicando cruzado, a área vezes 2π, π quintos vezes 4 vezes π vezes 100, que dá 400π, né? Multiplica, divide, chegamos à relação que a área do fuso, nesse exemplo, é 40π metros quadrados. Ou seja, simplesmente vamos ter a ideia análoga à do volume, só que quando é do exercício anterior. A área da esfera proporcional a 360 graus ou 2π radianos. E a área do fuso, que é o que nós temos que encontrar, proporcional ao ângulo que ele nos deu, que nesse exemplo é
π sobre 5. Ok? Muito bem. Ficam esses exercícios propostos para vocês fazerem, né? Todos bastante simples, com exceção desta última questão aqui, que é um pouquinho mais complexa. E vamos falar um pouquinho sobre esferas tangentes, tá? A ideia de esferas tangentes, nós temos esferas tangentes de duas formas. Tangentes quer dizer que são duas esferas que se encostam, que vão se tangenciar, tá? Por exemplo, duas bolas de bilhar, como mostra esse exemplo aqui, né? Duas esferas tangentes externamente. E duas bolhas de sabão, tá? Uma dentro da outra, que estão se encostando, né? Então, são duas bolhas que são tangentes também, só que elas são tangentes internamente. É o que ele diz aí, né? Duas esferas são tangentes, C e somente C, tem um único ponto em comum. Tá? Elas podem ser tangentes externamente, como mostra essa figura da direita, ou tangentes internamente, como mostra a figura da direita, né? Bom, propriedades. Tá? Duas esferas de centro O e O' são tangentes, então os pontos de O' e T, ou seja, os pontos onde as esferas, entre os centros das esferas e o ponto onde elas se encostam, são colineares, eles são alinhados. Tá? Certo? Aqui ele mostra isso, ó. Ele botou a reta R, desculpa, tá? Tangente. Então, o ponto T, o ponto O' e o ponto O, eles ficam alinhados. Tanto na tangente externa, ó, se pegar aqui os pontos O' e T, eles vão estar alinhados. E se pegar os pontos nesta outra tangente externamente, O, T e o O', esses três pontos também ficam alinhados sempre. Isso quer dizer que quando eu ligo os centros, eu vou ter uma reta que passa pelo ponto de tangência. Tá? É isso que diz esse enunciado. Tá? Bom, aqui tem um exemplo bem de aplicação disso. Tá? Então, nós temos duas esferas que são tangentes externamente aqui, né? Elas estão encostadas nos pontos A e B, tá? E elas têm raios 9 e 4 centímetros cada uma dessas esferas. A pergunta é a distância de A até B, tá? Então, para isso, se a gente pegar os círculos máximos das duas, nós vamos ter essa imagem aqui, ó. Tá? E aí, claro, vejam bem, a esfera menor tem raio 4, a esfera menor tem raio 9. Quando eu faço a paralela OM, paralela ao lado AB, né? Ou seja, AB tem o mesmo tamanho de OM, dá para chamar de X. A distância de O até M vai ser 5, né? 9 menos 4, 5 centímetros a distância de O até M. E a distância de O até O' é soma dos raios. 9 mais 4, portanto, 13. Então, se nós temos 13 para a hipotenusa, 5 para um cateto, por Pitágoras achamos o OM, que vai dar essa relação que está aí na tela aí, ó. 13 ao quadrado, 169, menos 25, 144. Então, OM vale 12 e OM é do mesmo tamanho de AB, então AB também mede 12 centímetros. Tá? Quando se estuda círculos, também se faz exercícios muito parecidos com esse. Tá? Ficam esses últimos 3 exercícios para vocês também resolverem. Tá? Acredito que esse 90 seja um pouquinho mais difícil para vocês conseguirem, mas tentem. Tá? Tentem conseguir. Ok? Então, aí chegamos ao fim da explicação sobre o conteúdo de esfera. Na semana que vem a gente vai falar sobre o cone, tá? Que mais? Vou deixar aqui, quero mostrar para vocês algumas coisas que vocês precisam dar uma olhada, tá? Primeira coisa, tá? Deixa eu fechar essa guia aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Não, aqui vamos fechar essa guia aqui também. Primeira coisa, eu postei lá no sistema acadêmico de vocês, a última aqui, ó, tá? No sistema acadêmico de vocês, eu postei tanto para o 2º ano quanto para o 3º ano, para vocês especificamente, eu postei
este passo a passo para acessar o portal Khan Academy, tá? Até agora há pouco eu olhei, apenas 6 alunos acessaram e ninguém respondeu nenhuma das atividades propostas lá. Então, por favor, atentem, eu vou prorrogar o prazo da atividade que seria até o dia 7, vou prorrogar até o dia 10. Tá? Então, procurem aí nesse prazo fazer as atividades. Tá? Se alguém tiver dificuldade, eu abri no formulário para mandar as respostas no formulário do Google, eu deixei um espaço para dúvidas, tá? Postem dúvidas por lá, tá? Ou também, tá? Deixa eu fechar aqui, vamos fechar aqui e aqui também, né? Então aqui, ó, nesse portal aqui, né? Tem que vir aqui, cadastrar com aqueles links que eu postei, tá? Depois, aqui em cima no nome de vocês vão ter as recomendações que tem que responder, tá? É bem simples e bem fácil, tentem fazer, certo? Outra coisa que é importante, tá? Para o dia 9, tá? Eu marquei para vocês às 16 horas, tá? A participação de uma teleaula, tá? De uma aula online com vocês, tá? Até agora, vejam bem que somente eu que organizei, e eu mandei um e-mail pessoal para mim também, ninguém confirmou nada ainda comigo, tá? Eu só tinha esses e-mails por enquanto, né? Esses e-mails eu consegui lá do Khan Academy, então lá vocês vão disponibilizar para mim um e-mail que eu possa mandar o convite para vocês também, tá? Então, na quinta-feira às 16 horas, tá? Tentem o máximo possível participar e responder às atividades que estão propostas no portal, tá certo? Obrigado, boa semana, bons estudos e até quinta-feira então.